Olá, você que está conosco, mas que satisfação apresentar a aula do Sósia. Sim, daqui a pouquinho você terá este dublê de professor de literatura fazendo as vezes de quem explica alguns elementos do bom texto. Cá para nós, deixando a brincadeira de lado, sejam bem-vindos ao Projeto Eureka. O encontro de hoje é literário, sim. Olá você, o Projeto Eureka no ar, tratando de algo que lhe incomoda, sim, algo que lhe perturba às vezes e que lhe inquieta sobretudo. Vejamos, em determinado momento, você já chegou a algum lugar e olhou para esse lugar e teve aquela sensação de um déjà vu, ou seja, já estive aqui, já vivenciei esse ambiente, o aroma me parece similar. Já aconteceu contigo isso? Se aconteceu, cuidado, você pode, neste momento, usufruir e muito de aspectos do simbolismo, do misticismo, do subjetivismo, daquilo que mescla esse período literário brasileiro, que é o mais curto, didaticamente, cronologicamente falando. 1893, se estendendo até 1902. E eis que brota, oriundo, contemporâneo do parnasianismo, o simbolismo brasileiro, ou aquilo que nós entendemos como o neo-romantismo. Mas que literatura estranha é essa? Que literatura que vivencia aquele pôr do sol, o final da tarde? É uma literatura que traz o engajamento com o lusco-fusco, com aquele belíssimo alaranjado que muitas vezes vem aos nossos olhos. Ou é a neblina, aquele momento em que você se encontra dentro de uma nuvem, por assim dizer, entre aspas. Tudo isso é o que corresponde a ideias simbolistas. Sim, o simbolismo é oriundo do parnasianismo e nos arredores da França, seis poetas franceses estabeleceram os alicerces do Parnaso e por conta disso, 3 deles objetivaram a poesia da arte pela arte, o parnasianismo, e assim fundaram aquela técnica do ourives no fabrico de versos, na produção de textos, mas outros 3, estes, olhando mais para as coisas místicas, mais para o espiritual, sobretudo, resolveram entender que a vida perpassa esse sentido prático e concreto que temos nesse momento palpável. A vida é abstrata, sim, e ela é cheia de sugestões. Por isso, o simbolismo de 1893, oriundo de Portugal, de Oaristos, de Eugênio de Castro e de outras influências europeias, será aquele constituído por imagens, sons, cores e dores dos poetas brasileiros. Poetas de Santa Catarina, poetas do Rio de Janeiro, das Minas Gerais, e surge o nome do poeta, ou melhor, dos poetas paranaenses. Esse é o nosso universo da simbologia. Muito bem, então é necessário que tenhamos em mente algumas características fundamentais, como já dissemos. Pense mesmo em tudo que é subjetivo. Se, por sua vez, o parnasianismo olha mais para o concreto, o simbolismo olha mais para o subjetivo. E isso é óbvio e é notório para nós. Também deve ser notório que este misticismo, que o jogo de palavras, através dos 5 sentidos, se fazem presentes. Então temos o tato, o olfato, paladar, audição e visão, correspondendo ao que a poesia simbolista há de trazer. E aqui um detalhe que nos parece bem oportuno para você, estudante, relembrar, para você, amigo educador, salientar sempre mesmo. A literatura do simbolismo, ela é pautada na imaginação, na construção de imagens que estão postas diante de nós. É quase como se exemplificássemos assim, de maneira simplista, nos perdoe a simplicidade, mas ela é necessária no momento. É olharmos uma parede branquíssima, alva, e imediatamente arremessarmos contra ela tinta vermelha e deixarmos a tinta vermelha escorrer. Na sequência, você arremessa um outro balde de tinta amarela, e depois tinta preta, e depois tinta verde, e depois tinta rosa, e depois tinta roxa. Ótimo! O que sobra de tudo isso é a imagem, que fará com que as pessoas fiquem assim, olhando, contemplando, e cada um tendo uma visão do aspecto. Sim, o simbolismo mexeu com a imaginação de muitos dos nossos poetas. Em Santa Catarina, surge o maior dos nossos nomes, o poeta Cruz e Souza, marcado por problemas de foro íntimo. E o principal deles, a cor da pele.
ou seja, o fato de ter nascido na condição de escravo, segundo muitos historiadores, e por conta disso, ao nascer na condição de escravo, ele foi segregado desde a sua gênese e transfere isso para a poesia. Mas não fosse João da Cruz de Souza, possivelmente não teríamos a beleza da poesia simbolista, que começou ali na bela região de Florianópolis, na verdade em Desterro, e depois se espalhou pelas bandas do Rio de Janeiro, teve uma grande influência, uma grande confluência em Minas Gerais com o poeta Alfonso de Guimarães e encontrou no Paraná alguém que estava disposto a olhar. Emílio de Menezes, Emiliano Perneta, sim, o parnasianismo e o simbolismo se misturam nessas duas vozes que devemos observar com carinho. E lá temos dois representantes. Ainda a primeira mulher, Francisca Júlia, e o poeta do mar, Vicente de Carvalho, serão poetas que permearão esse mundo, ora parnasiano, ora com pitadas, com resquícios do bom simbolismo. Mas, nesse momento, é bom olharmos exclusivamente para dois nomes, com eles ficarmos e estabelecemos o que de mais concreto existe dentro de uma literatura que é simbolista. Cruz de Souza, o poeta dos sons, das cores e das dores. Sim, Cruz de Souza foi um poeta dedicado de forma obcecada à figura feminina e à cor branca. Por isso é comum dizermos que muitas das suas poesias, e nós teremos uma neste instante, muitas das suas poesias são pautadas pela busca, pela obsessão através da cor branca. Do outro lado, o poeta Alfonso de Guimarães constrói a sua poesia alicerçada em uma grande perda, a perda de sua prima Constança. Sim, a perda desse amor que não se concretizou efetivamente através de um enlace, fez com que o poeta só escrevesse, também obsessivamente, embora com um texto muito agradável, a perda das mulheres. Hão de chorar por ela os cinamomos e, sobretudo, Ismália, que ouviremos daqui a instantes. Sim, Ismália e hão de chorar por ela os cinamomos constroem a visão de mulheres que se perdem, de mulheres que falecem. Formas alvas, brancas, formas claras, de luares, de neves, de neblinas, ó formas vagas, fluidas, cristalinas, incensos dos turíbulos das aras. Formas do amor, constelarmente puras, de virgens e santas vaporosas, brilhos errantes, mádidas frescuras e dolências de lírios e de rosas, indefiníveis músicas supremas, harmonias da cor e do perfume, horas do ocaso trêmulas extremas, réquiem do sol que a dor da luz resume, visões, salmos e cânticos serenos, surdinas de órgãos flébeis soluçantes, dormências de volúpicos venenos, sutis e suaves mórbidos adiantes, infinitos espíritos dispersos, inefáveis edênicos aéreos, fecundai o mistério destes versos com a chama ideal de todos os mistérios. É possível então perceber a dor do poeta, sua inquietação, a angústia e principalmente aquilo que mais o afetava, esta busca pelas formas alvas, claras. Na sequência, a estrofe mais famosa do simbolismo brasileiro, cantada e decantada pela sua sonoridade. Perceba o aspecto da música em violões que choram e o quanto há de melancolia, de sofrimento e, ao mesmo tempo, de espiritualidade nesta pequena estrofe, nesse pequeno momento brilhante da poesia de Cruz de Souza. Vozes veladas, veludosas vozes, volúpias dos violões, vozes veladas, vagam nos velhos vórtices velozes dos ventos vivas, vãs, vulcanizadas. E quantas vozes veladas existem em cada um dos nossos dias. Um intervalo e daqui a pouquinho o poeta Alfonso de Guimarães em Ismália.